Olá, seja muito bem-vindo a um episódio que vale vaga na final da Copa do Brasil. É peso pesado, é clássico, então está aqui na Flash Score. Você está conectado pelo nosso site? Muito obrigado, navegue à vontade em flashscore.com.br. Se está pelo YouTube, deixa o seu like, comenta, compartilha com seus amigos e, claro, se inscreve no canal se você é novo. E não esqueça, sempre que pintar o QR Code, piscou na tela, é o nosso QR Code, é o aplicativo Flash Score para você ter muita informação na palma da sua mão. Edu, não vamos dizer que foi zebra, mas foi pouco esperado o Corinthians no primeiro jogo vencer fora de casa o Cruzeiro. Teve polêmica, não teve, foi toque na mão do Memphis, não foi. O que está no placar, na súmula, 1-0 Corinthians. E agora é a vantagem corintiana dentro de casa, na sua arena, naquela atmosfera, Edu, para receber o Cruzeiro rumo à final da Copa do Brasil. O que esperar dessa partida, Eduardo Gerac? Tudo bem? Seja muito bem-vindo, amigo. Obrigado, Fábio. Tudo bem, sim. Não, sem dúvida, a gente discutiu aqui, né, no pré-jogo da primeira partida, como o Dorival Júnior gosta demais de mata-mata, gosta demais da Copa do Brasil. E, claro, ele estudou demais o Cruzeiro, né? E ao montar ali duas linhas de quatro, inclusive com essas linhas bastante espaçadas assim, né, entre uma lateral e outra, o Corinthians praticamente bloqueou as jogadas ofensivas do Cruzeiro. Isso deu muito certo. O Cruzeiro não conseguiu jogar nem por fora nem por dentro. E aí, é claro, aí quando você tem um jogador como o Memphis, né, que pode a qualquer momento desequilibrar, ele desequilibrou. Tudo bem que eu ainda acho que ele errou aquela cabeçada, né? Tudo bem, resvalou na mão dele ou não. Não dá para discutir isso, porque o VAR não tinha essa imagem, ninguém tinha essa imagem e tal. Mas, sem dúvida, ele errou a cabeçada, a bola acabou sobrando para ele mesmo, ele fez o gol e o Corinthians volta para São Paulo com uma vantagem bastante importante. Afinal de contas, vai jogar diante da sua torcida, né? O Química Arena estará totalmente abarrotada para esse jogo. E lembrando, né, Fábio, que essa partida vai ter uma pressão mental para os jogadores muito grande, porque é uma chance de título, né? Uma chance importante de título para os dois times, né? O Corinthians, que realmente não comemora um título já há alguns anos, né? O Cruzeiro também, né? São duas torcidas gigantes que nos últimos, se você pegar um recorte aí dos últimos 5 anos, são times que não estão ganhando toda hora, né? Muito pelo contrário. Então vai ter todo esse ambiente, toda essa pressão, todo esse contexto, né? Envolvendo essa partida, claro. Mas o Cruzeiro está super vivo, né? Precisa só ganhar, mas ganhar só de um gol de diferença já leva a decisão para os pênaltis. Então teremos realmente uma partida eletrizante na Neoquímica Arena. Temos até a tela para mostrar, né? Começando aí pelo próprio Corinthians. E esse, Fábio, é o mapa de calor do Memphis no clássico contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. Porque foi mais ou menos a mesma situação. O jogo estava 1-1 e aos 39 do segundo tempo, o Memphis fez um golaço, destravou o jogo para o Corinthians, que ainda fez mais um no finalzinho, ganhou do São Paulo por 3-1. Memphis, que naquela partida entrou só no segundo tempo. Por isso que o mapa de calor dele está um tanto quanto contido. Mas é isso, ele fica ele é muito experiente, né? Ele fica numa posição ali, ele sabe se colocar muito bem, e aí quando a bola chega para ele, claro, sempre dá para esperar alguma coisa diferente, alguma coisa acima da média, né? E foi o que aconteceu no Mineirão. Ele é muito acima da média, né? O Garro entrou, né, também depois, o Exato. Yuri Alberto, quer dizer, com esses caras em campo, o Corinthians fica muito mais qualificado, né? Ele tem um sistema Exato. defensivo interessante, mas a parte ofensiva é o diferencial do Corinthians. E o Dorival conhece muito bem Copa, né? Ele é um treinador que conquistou recentemente a Copa do Brasil, né, pelo São Paulo, então assim, em cima do Flamengo, que é o ex-clube dele, é um Aquela campanha do São Paulo, inclusive, ele tirou o Corinthians, tirou o Palmeiras, ao contrário, né? Palmeiras, Corinthians e o Flamengo, ganhou do Flamengo na final. Ele disputou contra pesos pesados, não pegou ele pegou uma chave tranquila no sorteio, não, ele pegou grande, gigante do futebol brasileiro e foi eliminando. E assim, ontem não, na quarta-feira, era o jogo que ninguém esperava. O Corinthians vai fechar, vai buscar um empate, que é ótimo, né, para jogar para casa. Agora, do outro lado, e aí a gente olhava sempre, aliás, a gente pode aplicar essa observação nos dois jogos, né? Porque o Cruzeiro foi o terceiro colocado e encarou o Corinthians, ficou na 10ª posição, não é isso? Até mais, eu acho, para baixo.
Vou até confirmar aqui. Mas o Fluminense ficou na 5ª posição, encarou o Vasco, ficou na 14ª. E os que ficaram em pior condição no Campeonato Brasileiro, 13º o Corinthians, ficou uma posição acima do Vasco. Então, assim, os que ficaram em pior condições, os times conseguiram vencer. Então, teoricamente, o momento do Campeonato Brasileiro não entrou na Copa do Brasil. E nesse caso também se aplica, Edu. Exatamente, não, concordo plenamente. E do lado do Cruzeiro, a gente tem a tela para mostrar da Raposa, né? O Cruzeiro tem uma estatística importante no Campeonato Brasileiro, né? Ele conseguiu partidas muito boas, jogando fora de casa contra os 9 primeiros colocados, quase não deixou pontos pelo caminho. E aí, eu pensei a posição média do time do Cruzeiro aí contra o Ceará, né? Numa partida também válida aí pelo Campeonato Brasileiro, né? Um empate 1-1 lá no dia 29 de novembro, porque o Cruzeiro, se por um lado contra os times grandes ele teve mais sucesso, contra times que vieram jogar contra ele mais fechados, ele teve problemas. A gente vê que a posição média do Cruzeiro nesse jogo contra o Ceará quase não passou ali da zona central do campo, né? Ou seja, o Cruzeiro não conseguiu furar as linhas de bloqueio ali do Ceará. Lembrando que o Caio Jorge não jogou nessa partida, mas o resto era o time titular do Cruzeiro aí contra o Ceará. Ou seja, essa é uma característica que o Jardim vai precisar trabalhar um pouco mais, porque o Cruzeiro tem dificuldade de jogar contra times mais fechados. Ele não consegue circular a bola. Os atacantes do Cruzeiro, né, principalmente o Caio Jorge, mas tem um Arroio também que está jogando e tal, precisam de campo, né? Eles precisam de espaço para ganhar na velocidade. O próprio Matheus Pereira também, um jogador muito veloz, muito rápido. Então, o Cruzeiro tem se dado melhor contra times que vêm para cima dele. E aí, claro, com a bola no chão, com passes, né, com troca de passes, ele consegue incomodar mais o adversário. O que não aconteceu contra o Corinthians, porque realmente, como a gente já disse, nas 2 linhas de 4 ali defensivas do Timão deram muito certo. E aí, realmente, o Corinthians travou, né? Podemos dizer assim, o futebol do Cruzeiro. Então, vamos ver o desenho da partida em Itaquera. O Corinthians com a vantagem, mesmo jogando em casa, imagino que vai se resguardar um pouco mais. E aí caberá, sim, a Raposa ao Cruzeiro ir para cima e tentar arrumar espaço ali no sistema defensivo do Timão, né? Vai ser um jogão e o senhor estará em loco, né? Acompanhando essa partida aqui na Flecha Score. Vai ser uma grande transmissão. Lembrando que o time que for campeão leva 77 milhões de reais em premiação da CBF, a vaga direta na fase de grupos, e joga contra o Flamengo, o título da Supercopa do Brasil, já na abertura da temporada que vem. O vice-campeão fatura 33 milhões. E no próximo ano, porque a CBF anunciou isso na quinta-feira, aí muita gente falou assim, beleza, então só chegar na final que a gente está na Libertadores. Não. Para a edição da Copa do Brasil 2026, valerá para a Copa Libertadores 27 duas vagas em jogo, campeão e vice. Ela tira uma vaga do Campeonato Brasileiro e joga na Copa do Brasil para o vice-campeão, mas é só no ano que vem. Então, não adianta esfregar as mãos aí, quem chegar à final, já estou na Libertadores. Não, tem que ser campeão. É bom a gente frisar isso também, Edu. Exatamente, não, tá certo. É só para 2027. Né? Exatamente. Um forte abraço, uma excelente transmissão para você, meu amigo. Que vença o melhor. E o melhor eu sei que vai ser o torcedor bem informado com você, deixando todo mundo na cara do gol. Abraço, Edu. Valeu, Fábio. Abração. Até mais. Valeu, muito obrigado a você pelo carinho e pela sua atenção. E vamos juntos, porque esse é um fim de semana que promete de muita decisão. Quando tem decisão, você fica ansioso, você fica nervoso, mas aqui você não perde nada. E, aplicativo pintou no cantinho na tela, escaneia, abra aí, porque você vai se divertir. É muita informação na palma da sua mão. Futebol pelo Brasil e pelo mundo. Aqui, você lê o jogo como ninguém. Tchau, tchau.